Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e tendo a certeza que Deus está conosco, tem ouvido as nossas orações e tem nos conduzido para que a cada dia a nossa vida seja um louvor à pessoa de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, com foco em Jesus Cristo e sempre tendo a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. A Bíblia, que é a constituição divina, a revelação de Deus, contendo a palavra de Deus e sendo a palavra de Deus para todos nós a cada dia. E nós temos o privilégio de conhecê-la, de aplicá-la em nossas vidas, sabendo que o nosso Criador tem sempre o que há de melhor em nossas vidas. Sabemos que neste mundo, como Jesus mesmo disse, nós temos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E assim como ele, nós também, nele venceremos todas as coisas, todas as adversidades, todos os problemas, todos os conflitos. Então é muito bom que nós tenhamos em mente que Deus está cuidando de nós. Tenha certeza que Deus está cuidando de você, da sua família, está atento às suas necessidades, aquilo que você realmente precisa a cada dia. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um texto bastante conhecido na teologia como o próprio Evangelho, que é o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o texto bíblico nos diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que quer dizer esse texto? Como que nós podemos interpretar esse texto? Qual é o melhor direcionamento que nós temos? É claro que quando nós estamos expressando e buscando melhor compreensão acerca da palavra de Deus, e esse texto é a palavra direta de Deus para o homem, para a mulher, para a humanidade, nós temos que observar todos os detalhes da revelação que nós temos hoje, de tudo que nos foi apresentado pela Bíblia, pela palavra de Deus, na sua escrita, em milhares de anos, em mais de 1.600 anos, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia sendo revelada a nós, e Deus, aos poucos, ele vai se revelando à medida da compreensão de cada um. Então, nós temos que ter essa perspectiva em mente. O primeiro fato que eu quero destacar aqui com vocês é o contexto do que está acontecendo neste versículo. Neste versículo, nós temos uma perspectiva em que o homem e mulher, criados por Deus, eles tomaram uma decisão que desagradou a Deus. Eles não creram na palavra de Deus, quando Deus disse que se eles comessem de um determinado fruto, eles iam entrar num processo de morte, que é esse processo que nós vivemos todos os dias hoje. Eles não acreditaram totalmente na palavra de Deus, e quando chegou o adversário de Deus, o inimigo de Deus, falando o oposto, eles foram tirar a prova para ver quem é que tinha razão. E, desta maneira, eles deixaram de crer em Deus e desobedeceram, fizeram aquilo que não era próprio, aquilo que Deus já havia dito que não era para ser feito. Então, ali, Deus oferece a oportunidade de confissão, de perdão, de reconciliação, mas ao invés disso, homem e mulher começam a acusar um ao outro e acusam também o próprio Deus. A percepção geral é por que tudo isto aconteceu. Por que este mal aconteceu desta forma? A primeira fala de Deus para o homem nesse sentido é: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui, a pronúncia de Deus se dirigindo à mulher, se dirigindo à serpente como inimiga de Deus, como diz o texto de Apocalipse, que o grande dragão de Apocalipse é a antiga serpente do Éden,
Então, é dessa serpente que está se falando aqui nesse texto, e Deus está falando que vai pôr inimizade entre a mulher e esta serpente. Isso nos leva a uma reflexão. Por que Deus teve que colocar inimizade? Porque, na verdade, o erro só aconteceu porque eles estavam amigos demais e numa amizade que o levou o homem e a mulher para o mal. Então, o primeiro princípio que Deus está nos apresentando aqui é que nós tenhamos discernimento a respeito das amizades que nós temos. Existem amizades que conseguem despertar o pior de nós. As amizades não é que elas vão nos levar para o mal, elas despertam o mal que já habita em nós, o mal que já está em nós. Então, nós temos que ter este cuidado, nós temos que ter esta observação de quem são realmente os nossos amigos, quais são as nossas amizades. Os seus amigos estão te fazendo bem, estão despertando o melhor que há em você ou despertando o pior que há em você. Porque existem amizades que nos conduzem para o bem, que nos levam para a boa reflexão, que nos levam para a boa conduta, que nos levam para conhecimento, um conhecimento maior da pessoa de Deus em Jesus Cristo, que oram conosco, que se preocupam de fato conosco. Existem boas amizades que se tornam família em Cristo Jesus. Mas também existem aquelas amizades que conseguem tirar o pior de nós. Aquelas amizades que, ao invés de nos conduzir para o bem, ela consegue tirar de nós a maldade, a ira, a malícia, tirar aquilo que não convém, um comportamento inadequado, uma fala inadequada, imprópria para aquele momento, para aquela situação, imprópria para uma pessoa cristã. Então, nós temos que ter uma seleção de amizades, e é isso que Deus está mostrando no texto, que dependendo da amizade, como ela se mostra e no que ela nos conduz, ela pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal. E para isso nós temos que ter a sabedoria de termos boas inimizades. O que isso significa? O que é ter boa inimizade? É você tratar com educação e com respeito todas as pessoas, mas ter a consciência que nem todas as pessoas te fazem bem. Aquelas pessoas que no seu jeito de ser, que na sua expressão de ser, conseguem despertar o pior que há em você, você deve se afastar dessas pessoas. Você não vai tratar mal, você não vai ser grosso, não vai ser mal educado com essas pessoas, mas você tem que evitar o convívio e para o seu próprio bem, porque essa pessoa consegue extrair o que há de pior de você, nos seus sentimentos, na sua fala, no seu comportamento, no seu jeito de ser. Pessoas que conseguem extrair o pior de você. Então, o que Deus coloca aqui? Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui ele falando para a serpente, porém, inimizade entre vocês dois. Nós não podemos ser amigos daquilo que ofende a Deus. Nós não podemos ser amigos daquilo e daqueles que nos conduzem para o mal. Nós não podemos ser amigos daqueles que nos trazem prejuízos espirituais e eternos. Então, nós temos que ter sabedoria e ter discernimento. Aqui, a expressão da mulher colocada nesse texto, porém, inimizade entre você e a mulher. Dentro da teologia do simbolismo, nós compreendemos a expressão da mulher como a igreja de Cristo. Por muitas vezes haverá referências bíblicas conduzindo a esta compreensão, a esta interpretação. É claro que aqui, neste momento, Deus está falando à serpente e está falando a Eva, né? Está falando à mulher ali que, na sua amizade com a serpente, acabou transgredindo a palavra de Deus, não crendo na palavra de Deus. E Deus está falando, olha, eu vou colocar inimizade entre vocês dois. Isto significa também que o mundo, ele fatalmente vai se tornar
inimigo da igreja. Nós não podemos fazer parte da igreja de Cristo e estar agradando o mundo. Porque se o mundo caminha, como a carta do primeiro João, capítulo 5, fala que no versículo 19, fala que o mundo jaz no maligno, sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Então, é claro que se nós temos uma postura daquele que caminha com Cristo e participa do reino de Deus, e está em meio à igreja de Cristo, é claro que o mundo não irá gostar da nossa postura, do nosso jeito de ser, do nosso estilo de vida, das nossas escolhas. E da mesma forma, nós também não gostamos, nós não simpatizamos da maneira que o mundo se posiciona na sua liberalidade sexual, na sua prostituição, nos seus vícios, na sua malignidade, nos seus crimes, naquilo que ofende a Deus, na mentira, no adultério, né? Em tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, nós não compactuamos com o mundo naquilo que ofende a Deus, e por isso também o mundo não nos vê com simpatia enquanto igreja de Cristo, enquanto cristãos, independente da sua denominação ou da expressão religiosa que você professa, mas Deus, ele não estará de acordo com essa junção, com essa unidade, porque se há antagonismo, se há posições e pensamentos contrários, os dois não podem andar juntos. A palavra de Deus nos diz isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, a primeira reflexão que nós temos que trazer é quais têm sido as nossas amizades, quais têm sido as nossas posturas diante de Deus, como nós temos buscado compreender melhor a palavra de Deus e aplicarmos esta palavra em nossas vidas, como nós temos observado as bênçãos e os cuidados de Deus em nossas vidas. Então, observe com bastante carinho, deixe Deus conduzir você, a sua família, pelo Espírito Santo, se coloque em oração diante de Deus e deixe Deus cuidar de você. É muito bom quando nós temos esta percepção que em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, nós temos todos os cuidados de Deus, o Pai, pelo Espírito Santo que habita em nós e nos concede sabedoria, discernimento e direção espiritual. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento, que o Senhor conceda a tua paz com sabedoria e discernimento. Que a cada dia estejamos mais sensíveis à tua voz, sejamos dirigidos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.